E André está conosco já há alguns anos. Na verdade, eu creio que André está conosco há 7, 8 anos, não é assim? Chegou aqui há 7, 8 anos. Revelou desde o início uma sede profunda de aprender a palavra de Deus, sem nunca esperar qualquer espécie de reconhecimento público, coisa do tipo. E começou a revelar desejo de servir ao Senhor nas ações que surgiam no âmbito da igreja. Revelou-se como pregador lá no Carrasco. Aliás, tem sido uma congregação que tem colaborado muito nesse sentido, né? Dado oportunidade para que irmãos da igreja possam pregar e tem revelado de fato dons e talentos. Eu louvo a Deus por aquela congregação. E a igreja, então, tem sido muito abençoada pela vida de André. Ele já foi ordenado diácono anteriormente, o que não é uma condição para ser presbítero, não é esse ensino bíblico de que você vai subindo degraus, não é isso. Deus dá dons e talentos, esses dons e talentos são revelados no seio da igreja, e o Espírito Santo diz à igreja, como está lá em Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse à igreja: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho confiado. Então a igreja percebe isso e ela reconhece isso na vida de alguém. De modo que ninguém almeja isso para si. Isso é um chamado, uma vocação do Senhor. E a ordenação é então um ato simbólico em que publicamente o ministro, o obreiro, se compromete diante de Deus e recebe a imposição das mãos do ministro do Evangelho para ter autoridade para exercer o oficialato no âmbito da igreja cristã. Por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz assim: a ninguém imponhais a mão precipitadamente. Isso não pode ser um ato precipitado. Ninguém compra esse dom. Ninguém consegue esse ofício por troca de favor. Não. Tal pessoa é reconhecida pela igreja, a igreja reconhece isso, tal pessoa então é publicamente designada como tal. Então hoje à noite eu estou chamando o André e chamando sua esposa aqui à frente para que nós possamos realizar esse ato público de consagração, de ordenação, para que ele seja nosso presbítero e para que exerça aquilo para que nós reconheçamos aquilo que de fato ele já tem feito. Tem visitado comigo, tem pastoreado comigo, tem pregado comigo aqui, tem sido um grande colaborador de nossa comunidade cristã, não para a glória dele, mas porque Deus assim quis. Eu acho incrível aquilo que Paulo diz aos Coríntios, quando escreve sua primeira carta, no capítulo, ele diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça não foi vã para comigo. Eu trabalhei mais do que todos os outros, mas não eu, a graça de Deus em mim. Então a gente faz o que faz para Deus, André, não é porque a gente é melhor do que os outros, porque Deus nos leva a fazer. Encanta a gente com o seu amor, com o seu evangelho, a gente é atraído a servir ao Senhor. Eu trago junto da sua esposa, porque você precisaria ter o reconhecimento dela. Ao lado de um grande homem, não é atrás, nem é na frente, é ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. E nós gostaríamos, nesse momento, convidá-lo a se comprometer perante a Igreja de Deus, que lhe elegeu como presbítero aqui, a ser fiel ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir a alguém que traga o microfone para André aqui, por favor. Ele vai fazer um juramento público aqui de compromisso com a vocação que lhe é feita. Eu vou dizer algumas palavras e você repete, André, se sentir que isso reflete o desejo do seu coração. Se não, eu sempre digo antes de casar alguém, isso também, né? É possível desistir até na hora do altar. O ruim é que a gente não come o bolo, né? Fica aquele clima meio difícil, mas é possível desistir ainda hoje se você assim quiser. Mas se o que eu vou dizer reflete o desejo do seu coração, você repete sua mão na Bíblia, estenda ela à frente assim, e diga assim: nessa noite, consciente do chamado de Deus, eu me comprometo a honrar ao meu Salvador, como ministro, como presbítero, ao defender o Evangelho, a pregá-lo em tempo e fora de tempo, a pastorear o rebanho de Deus, que Ele comprou com seu sangue,
Eu prometo ser fiel a este livro. A palavra de Deus. Perante o qual eu juro solenemente. Em nome do Salvador. Amém. Então eu vou, nesse instante, pedir a André, por favor, que venha aqui. Aliás, pode ser aí mesmo. Você se ajoelha, André. Eu vou chamar os presbíteros que estão presentes aqui. Vou chamar os diáconos. Os diáconos ficam aqui em pé. E André, se ajoelhe, por favor, aí. Acho que nós temos aqui o presbítero Odalécio. Vou pedir que a igreja fique em pé. Nós vamos fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus ordena. Os diáconos estendem as mãos, mas os presbíteros comigo põem as mãos sobre André. A igreja estende as mãos em direção a ele. Nós vamos orar pela vida dele nesse instante. Que ele cumpra com a ajuda e da graça de Deus os votos que faz essa noite. Senhor, aqui perante nós está o teu servo, frágil, fraco como todos nós, sujeito a pecados como todos nós. E ele fez votos de responder positivamente ao teu chamado. Essa noite, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme a orientação da tua palavra, nós impomos as mãos sobre eles e o consagramos ao presbiterato, para que ele pastoreie o rebanho de Deus conosco, para que ele auxilie no cuidado do teu povo, Senhor. O ministério é serviço, para que ele sirva à igreja de Deus como tem feito, por amor. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-lhe graça, para que ele continue a amar a sua esposa, a honrá-la, as suas filhas, para que ele seja testemunho do Evangelho de Cristo, dando exemplo na sua própria casa, e para que essa igreja tenha orgulho de olhar para ele e para os demais oficiais e dizer: nós temos líderes que têm temor de Deus e que andam conforme o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós separamos Pai André para o serviço do Senhor, respondendo ao chamado do teu Espírito, que nos disse como igreja: separai-me André para o ministério que eu tenho confiado. Nós entendemos que assim como a igreja dirigiu a escolher Paulo e Barnabé, a igreja também, o Espírito também nos dirigiu a escolher André. E nós nessa noite o consagramos, o ordenamos ministro da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, como presbítero desta comunidade. Presbítero, Senhor, que comigo, como pastor, rege esse rebanho para a tua glória e para o teu louvor. Dá-nos graça, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, André. Pode ficar em pé, meu irmão. A gente não pode se abraçar porque o Covid não permite, né? Mas dá um murro nele aqui, não é? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, viu? Presbítero André. Agora sim. Pode sentar, podem sentar. Em pé, aliás, em pé como estão. Vamos encerrar com a bênção dos apóstolos. Vocês podem parabenizar André aí, a expressar felicidade por tê-lo como nosso presbítero aqui. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, comunhão do Santo Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus. Hoje, sempre todos digam amém.